Meu nome é Lilian Alves, tenho 35 anos, estou em Braga há cerca de 1 ano e meio. No Brasil eu morava em Goiânia, que fica no centro-oeste. É uma cidade bem próxima de Brasília, que é a referência para quando as pessoas conhecem só São Paulo e Rio de Janeiro. Então, Brasília, que fica no centro do país, é bem próximo a Goiânia, cerca de 120 quilômetros. Eu tenho um sonho, eu sempre tive, na verdade, esse sonho de morar fora. Vivenciar uma experiência cultural diferente, por imersão mesmo. E Portugal, pela facilidade do idioma, foi a minha escolha para o mestrado. No Brasil, eu sou servidora pública, então quando eu tive a oportunidade de ter a minha licença de qualificação, eu escolhi Portugal, primeiro porque uma das coordenadoras da universidade onde eu trabalho recomendou o curso da UMinho, do mestrado de Ciências e Comunicação, e a facilidade do idioma, ser um país que se aproxima muito culturalmente e ao mesmo tempo faz parte da União Europeia, foi o ponto de escolha principal. A escolha de Braga foi pela qualidade de vida. Eu sou mãe, tenho um filho de 8 anos e quando eu me apliquei para o mestrado em Portugal, eu me apliquei tanto para Lisboa quanto para Braga. E em virtude da qualidade de vida mesmo, do contexto da cidade, ser um pouco mais histórica, ser menor, que eu escolhi Braga. Porque eu gosto muito, faz parte do meu estilo de vida ter essa facilidade do deslocamento, de caminhar, de optar pela bicicleta ao invés do carro. E, por exemplo, em Braga eu faço tudo de bicicleta ou caminhando. Levo meu filho à escola, nós vamos a parques, até as praias fluviais são próximas. Então eu acredito que aqui eu viva muito bem. E eu gosto desse ritmo que a cidade tem, que ao mesmo tempo que ela é movimentada, porque tem uma cena cultural, porque recebe muitos turistas, porque tem todo esse movimento, né, comercial e cultural, ainda tem essa característica de cidade pequena, acolhedora, familiar, e isso tem sido fundamental. A experiência que eu e meu filho temos vivido aqui tem sido muito boa nesse sentido. Então foi a minha escolha. O mais difícil foi realmente encontrar a moradia no ano que eu cheguei, que ainda, como não havia pandemia, foi 2019, os preços estavam muito altos, as condições de aluguel estavam bem complicadas, principalmente para imigrantes. E isso foi a parte mais complicada, tanto que assim, com 20 dias estando na cidade, eu praticamente sentei nos degraus da escada da igreja, chorei e falei, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda a encontrar algo e foi meio que por contato de amigos que eu consegui o local onde eu moro e eu sou muito feliz no local onde eu moro. É uma vizinhança ótima, o senhorio é um senhor muito prestativo, muito atencioso, então para além dessa dificuldade de encontrar a moradia, eu acredito que as minhas experiências têm sido todas muito boas aqui. A parte da arquitetura, a estrutura física da cidade em si é notável. A cidade onde eu morava no Brasil é uma cidade que tem 80 e poucos anos. Braga é uma cidade de séculos. Acredito que a dinâmica também dos horários comerciais é uma coisa que eu acredito que os brasileiros, no geral, sentem essa diferença, porque para nós o horário comercial é das 8 às 18 e não fecha para o almoço. Então, quando eu cheguei aqui, isso foi uma das coisas que eu apontei para minha família, que eu falei, gente, olha isso, tem uma plaquinha de voltamos já no intervalo de 2 horas. E é interessante isso, porque para nós brasileiros, às vezes, o horário do almoço é o horário que nós tiramos para resolver as coisas. Porque você está a trabalhar, você tem o intervalo do seu almoço, você sai para resolver o que você precisa. E cá não é possível, porque a maioria dos estabelecimentos estão fechados para o almoço. Então isso foi uma das coisas que é diferente também, assim. O horário também de verão, o fato do sol se pôr às 8h30 da noite. Gente, meu Deus! Isso é muito diferente, porque no Brasil, mesmo na cidade onde eu morava, mesmo no horário de verão, o sol se punha às 7 horas, então a rotina até para dormir é diferente. Então aqui eu percebo que é necessário de fato ter uma rotina com o horário e não com o clima, porque se você for pelo clima, você passa a dormir super tarde durante a semana, mas os compromissos se mantêm. O transporte público aqui funciona muito bem, mas eu acho que é uma característica porque a cidade onde eu morava, ela se compara muito mais a Porto e a Lisboa, que era metrópole, era capital nesse sentido, mas eu acho que eu gosto muito do transporte público de Braga também, que é super pontual
E isso é um ponto também que eu notei de diferença, no sentido de que o horário que tem do ônibus não é o horário de chegada do autocarro. Não é o horário de chegada, é o horário de saída do autocarro. Então eu já perdi autocarro por 2 minutos de diferença por 1 minuto. Porque eu cheguei e eu vejo o autocarro partindo e falei, tá bem, agora é só daqui a 40 minutos. No geral, um povo muito orgulhoso da cultura que tem. Eu vejo que essa lealdade não é só aos laços familiares e aos laços de amizade. É a sua cultura. É um povo que vive e sente orgulho de ser português, da história que tem e dos regionalismos. Eu notei que é um povo muito prestativo também. Então, numa situação que é um pouco mais urgente, um pouco de... que eles notam que realmente você precisa de uma ajuda, são todos muito prestativos. E também isso, de são muito acolhedores, uma vez que você... que tem esse carinho, que sentem confiança e que te dão esse espaço, são extremamente acolhedores. Então, nesse ponto eu me identifiquei muito, até com as relações que eu tenho no Brasil. Claro, né, com essa diferença de que é um pouquinho mais difícil conquistar a confiança dos portugueses, mas depois é uma forma de se sentir parte da família e isso é muito bom, faz diferença. Para mim, principalmente, que eu tô com um miúdo cá, foi fundamental. Me sentir parte também e agora vivenciar a cultura mesmo, ter essa imersão e até ter uma madrinha portuguesa pro meu filho. Desafiante, com certeza. É desafiador viver cá, primeiro pela questão econômica. O Brasil não passa por uma situação muito boa e isso desvaloriza muito a moeda, no real, no caso. A questão dos trabalhos é um pouco complicada, principalmente quando a gente procura trabalho especializado, né? Eu sou comunicadora, então nem sempre é fácil entrar no mercado de trabalho específico. Então a parte dos empregos é um pouco mais desafiador. Mas não é impossível. Eu tenho colegas que trabalham, inclusive, no Porto, que trabalham em áreas específicas e há muito tempo já e são muito felizes nessa forma. Mas é desafiador porque todos os dias a gente aprende algo novo. Mesmo já com 1 ano e meio em Braga, é um sistema diferente de organizar um processo. Por exemplo, a junta de freguesia é um modo diferente de resolver os problemas, né, os seus problemas locais, que no Brasil não funciona assim, é totalmente novo. Esse jeito de ser também bem metódico, assim, é um tanto diferente. E aí pra gente que às vezes resolve as coisas muito... Não, peraí, vamos fazer isso aqui agora. Às vezes é um tanto mais desafiador nesse sentido. Mas eu acho que... Eu acredito que seja o bom de morar fora do país. É você também se perceber e se adaptar. Então, tanto para mim quanto meu filho, eu tenho certeza que tem sido enriquecedor pela experiência de morar. Eu não teria escolhido outro país. O idioma facilita, mas eu acredito que também, mesmo com as diferenças culturais, tem sido muito, muito bom. Desafiador, mas muito bom. Eu preciso. Assim, por vontade mesmo, eu moraria em Portugal por mais uns anos. Eu gosto muito do sistema de educação que o meu filho tá a ter. Eu gosto muito da educação que eu recebo na universidade. E eu vejo as coisas funcionar muito bem cá. Eu me sinto segura, até em meio à pandemia, um sentimento de segurança, essa questão do cumprimento das regras, né, das normas. Então, eu acho que isso é muito bom. Em termos de consciência social, eu gosto muito disso aqui. Mas sim, eu penso em voltar para o Brasil porque a minha família está lá. E eu sou uma pessoa de contato, comunicativa, e eu sinto muita falta deles nesse sentido. Claro que seria ótimo se eles viessem, mas isso não é uma possibilidade. Então, talvez pela educação do meu filho eu ficasse. Mas é mais fácil eu voltar para o Brasil e vir para Portugal para passar temporadas. É mais fácil para minha realidade. É uma experiência que eu vou levar sempre no coração, que eu espero que meu filho também leve sempre.
no coração, de pensar na amplitude do mundo, de ter aberto, né, assim, eu comento com os meus amigos que eu falo assim, eu espero ter plantado uma sementinha no meu filho para que ele consiga ver o mundo e estar mais receptivo a essas diferenças culturais, a ter um olhar diferente. Então, a experiência aqui tem sido maravilhosa. Mas eu amo meu Brasil e volto pra lá, sim. Mas sempre vou ter Braga no coração, sempre.